A paz do Senhor Jesus, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos. Hoje, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, debaixo da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, buscando a presença de Deus, irmãos, e na dispensação do Senhor, para gravar mais um vídeo, irmãos, compartilhar com os amados irmãos, a palavra do Senhor, Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E que Deus venha abençoar, o ministério de todos vocês, a família de vocês, dando saúde, paz, e muitas felicidades e livramento. Louvo a Deus pela vida de vocês, pelos aqueles que estão chegando agora no canal. Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra aqui em Efésios, na carta de Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 18 em diante, que fala santidade cristã. Irmão, vou compartilhar com os irmãos, Eu sei que os irmãos são os letrados, pessoas maravilhosas, pessoas estudiosas, irmãos. Eu sou pequenininha, irmãos, mas estou aqui engatilhando na palavra de Deus, irmãos? E eu peço a ajuda dos irmãos em Cristo Jesus, que me ajuda a crescer, irmãos, Compartilhe bastante, envie para muitos, irmãos? Porque é de Deus que vocês vão receber, não é de mim, porque a irmã Maria dos Prazeres não tem nada para dar para vocês, a não ser orar por vocês todos os dias, apresentar vocês na mão do Senhor, para Deus abençoar a vida de vocês. Mas Deus, Ele tem tudo para dar para vocês. Ajude esse canal a crescer, irmãos. Ajude o Evangelho a ir mais adiante. Compartilhe bastante, irmãos. Se inscreva no canal, Dê seus likes. Ajude a crescer, irmãos, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, irmãos. Precisamos alcançar mais alma, Me ajude, irmãos. Em nome de Jesus, eu peço isso aos meus amados queridos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, Paulo falando: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo e naquele que é o cabeça, Cristo. Aí eu vou para o versículo, vou pular o 16, vou para o 17. Ele fala: e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade das suas mentes, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância, há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele foste ensinado, como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que já se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem, segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade. Aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele manda uma carta para os Efésios, advertindo eles, para que eles não venham mais a praticar aquilo que praticava antes dele conhecer o Evangelho. Porque aquele que conhece verdadeiramente a Cristo, ele abandona toda a prática do mundo. Ele é uma nova criatura nascida em Cristo, e ele passa a viver uma vida em santidade, rejeitando tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa frente. E uma das coisas que o Senhor Jesus faz na nossa vida, assim que nós aceitamos a Ele, nos libertar de tudo aquilo que não glorifica Ele e nos dá fé.
Porque quando estamos no primeiro amor, nós temos uma fé genuína. E conforme o tempo vai passando, isso parece que nós vamos ficando assim, um crente. Não é um velho crente, mas é um crente velho. Isso parece que a gente sente que a gente tem muito respaldo com Cristo, isso parece que a gente começa a mudar um pouco. E o evangelho, ele não muda. Quanto mais tempo passar, mais nós temos que estar no primeiro amor. Mais nós temos que estar mais avivado na presença do Senhor. Né, irmãos? Para que possamos agradar a Deus e ouvir a voz do Senhor. Porque hoje em dia, muitos estão deixando de ouvir a voz do Senhor. Sabe, irmãos, se a gente for ver bem, o crente ele só passa por provações, só cai em situações difíceis, porque ele já não está mais ouvindo a voz do Senhor ou perdeu o discernimento de espírito. Porque quando nós começamos a olhar para as coisas do mundo, começamos a ter vaidade, ganância, sabe? Queremos crescer financeiramente, essas coisas nos afastam um pouco de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos advertir que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Buscar cada vez mais se aproximar de Deus e deixar de lado os rudimentos do mundo, porque essas coisas nos afastam um pouco do Senhor. As preocupações do mundo nos afastam um pouco. Ele tira um pouco a nossa intimidade com Deus. E nós precisamos conhecer mais a Deus, nos aproximar mais deles. Eu me lembro bem, irmãos, eu não sei por que eu vou contar isso aqui, mas o Senhor me tocou no coração para que eu desse esse testemunho hoje. Faz uns 9 anos eu jamais imaginei que eu fosse gravar um vídeo e dar esse testemunho. Mas uns 9 anos atrás, eu peguei o ônibus do Roxinóis indo para o terminal Guaicurus para ir para a cidade. E eu estava com muita pressa. E quando eu cheguei no terminal Guaicurus, irmãos, encostou o ônibus da Moreninha, vindo do bairro rumo ao centro. Como eu estava com pressa, eu fui rápido para entrar no ônibus da Moreninha. Na hora que eu ergui meu pé, o senhor falou, não entra, pega o ônibus de trás. Eu só desci meu pé e fui para o ônibus de trás, que estava acabando de entrar no terminal, que era o 87. E o Moreninha lotou, terminou a lotação de pessoas ali no Guaicurus e seguiu a viagem. E foi embora. O 87 demorou um pouquinho mais e logo já saiu. Quando a gente chegou na rotatória da Coca-Cola, o Moreninha, que Deus havia me ordenado que não era para mim entrar, ele estava parado. Os assaltantes estavam dentro, tinha feito o motorista de refém. Todos os passageiros de refém. As pessoas mais jovens, naquele desespero, correndo o risco de levar tiro lá dentro do ônibus. Coitado, abriram o vitrô, pularam. Alguns deles pularam no desespero. E o 87 encostou atrás, abriu a porta. E aqueles jovenzinhos que haviam pulado no desespero entraram dentro do ônibus 87. E depois o noticiário que correu foi o seguinte, que o ônibus da Moreninha, quando ele encostou no terminal Guaicurus, os assaltantes já estavam dentro. Eles pegaram o ônibus naquele ponto ali do forte atacadista, vindo da Moreninha para o terminal Guaicurus. Eles estavam dentro do ônibus. Então, irmãos, eu pergunto, então nós, crentes evangélicos, nós só sofremos algumas retaliações na vida porque não ouvimos o conselho de Deus. Eu não vou falar para vocês, irmãos, que eu sou santinha, não, que eu não sou, não. Não sou, irmão, sou sujeita a erro como todos, essa palavra é para todos nós, sabe? Eu já cheguei a desobedecer Deus e já quebrei a cara, como muitos também já quebrou. É verdade, irmãos, porque a vitória do crente está em obedecer a voz do Senhor e ter o discernimento, saber que é verdadeiramente Deus que está falando. Naquele dia eu obedeci. E se eu não tivesse obedecido, será que eu estaria hoje aqui, irmãos, gravando esse vídeo e dando esse testemunho? Só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Porque o ser humano ele não pode dizer que se eu estiver em tal situação, eu vou fazer isso ou aquilo. Nós não podemos falar isso, porque nós não sabemos que reação nós vamos ter
no momento do ato da situação. Só Deus nos conhece, nem nós mesmos nos conhecemos. Então, o que nos dá a vitória é obedecer a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que é agradável a Deus a gente obedecê-lo. Em todos os sentidos nós precisamos obedecer a Deus, a palavra dele, porque ele nos dá o que é de melhor. E ele é um pai zeloso, que ele quer o que há de melhor para os seus filhos. Ele nos guarda, nos abençoa. Então, aquela vez eu tive esse livramento. E quantos livramentos Deus não já me deu, e quanto livramento Deus tem dado para os irmãos, né, amados? Porque Deus é fiel. Muitas vezes, irmão, a gente tem um emprego, a gente não está muito satisfeito e começa a orar, pedir para Deus um emprego, né? E daí, mas sempre o primeiro prato que vem aquele prato suculento. Às vezes um prato recheado, né? E quem vai trazer esse prato, geralmente o primeiro prato é o inimigo, para roubar a bênção de Deus. E se nós não tiver alicerçado na palavra, no primeiro momento que aquele prato de filé-mignon aparecer e você pegar, ele pode ser um grande engano para lhe destruir. Porque nem tudo que reluz é ouro. Pode ser uma joia brilhosa, mas por debaixo daquela casca de ouro 14 pode estar um bronze feroz escondido ali embaixo. Então, por isso que a gente tem que viver dentro da palavra de Deus, sem concupiscência, sem ganância, sujeito à palavra de Deus e obedecendo o Senhor sempre. Porque uma proposta dessa, você tem que pedir para a pessoa que lhe oferecer. Me dá 24 horas de prazo, o senhor pode esperar? Sim, eu posso. Nessas 24 horas, fala, Senhor, fala comigo, esse emprego que eu tenho orado e pedido ao Senhor e que apareceu hoje, foi o Senhor que me mandou? Sim ou não? Se você sentir paz dentro do seu coração, aceite, foi Deus. Mas se você tiver dúvida, rejeite, porque não foi Deus que lhe deu. E se você não obedecer, se você aceitar, você vai cair numa situação bem embaraçosa. E depois não pode reclamar. Porque quando Deus tira o sossego, você se sente mal, é Deus te dizendo, não. Não foi de mim. Não, não aceite. É Deus falando. Precisamos ouvir a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala para os Efésios sobre a santificação, para não viver tenebrecido no seu entendimento, para que não venha, né, cometer impurezas. Mas vos não aprendeste assim, Cristo se é que tens de ouvido, e nele foste ensinado, como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato, passando-vos, despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem. Quer dizer, ande em Cristo, que você não vai ser enganado. Ande nele. Porque segundo Deus é criado, né, em verdade e em justiça e santidade. Então ande na verdade de Deus, que não será enganado. Ninguém vai conseguir te enganar se você andar de acordo com a palavra de Deus, se assujeitar a Deus, né? Porque hoje em dia a gente tem sido levado por ventos de vários os lados. É muitas informações, é muitas coisas que nos afastam de Deus, que se a gente não tiver de joelho diante da palavra do Senhor, a gente pode cair em contradição. E olha só, o apóstolo Paulo aqui, ele dá um conselho das Escrituras, que a pessoa convertida ao Senhor Jesus e mantenha-se, né, comportamento digno e justo de acordo com a vontade de Deus, né, e a sua confissão de fé comprovada na medida que deixe de andar segundo a vontade da carne e as concupiscências dos nossos olhos, porque os nossos olhos, ele nos engana, ele nos faz andar no engano. E isso aqui, amados irmãos, eu deixo esse testemunho hoje, irmão, para a edificação dos irmãos.
Porque se o Senhor não tivesse falado comigo naquele dia, eu teria caído numa situação embaraçosa. E eu podia ter desobedecido ao Senhor e caído na situação embaraçosa. Porque o Senhor nos avisa, obedecer isso compete a nós. Por isso que tem muitas pessoas, irmãos nossos, que caem em situações embaraçosas. Porque Deus fala, mas não obedece. E a nossa vitória está na obediência, em ouvir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Mesmo que muitas vezes, né, essa obediência faça até a gente chorar, né, amados irmãos? Porque às vezes a gente fala, ai, Senhor, eu queria tanto. Mas vou obedecer ao Senhor porque o Senhor é o dono do amanhã. Só o Senhor sabe o que é bom para mim e eu não sei. Porque isso já aconteceu comigo, irmãos. De eu obedecer a Deus chorando, mas Pai, o Senhor que eu quero de melhor para mim e eu vou obedecer. Tá doendo, mas eu vou obedecer. Isso acontece na vida de todos nós, não é, irmãos? Somos filhos. E filhos é para isso, é para obedecer o Pai, sem questionar, mesmo que doa, muitas vezes. Eu deixo essa palavra para a edificação das minhas amadas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, dê seus likes, irmãos, tá? Compartilhe. Ajuda esse canal a crescer, irmãos, tá? Eu não posso dar nada para vocês, amados irmãos, mas o Senhor Deus pode. É Ele que vai galardoar vocês, abençoar a vida de vocês, aonde esse evangelho chegar, e as pessoas que se levantaram através desse evangelho, todos vocês que visualizarem, que enviar para muitos, se inscrever neste canal, ajudar esse canal a crescer, todos vocês vão ter parte, irmão, diante de Deus, nessa obra de justiça. É como diz a palavra de Deus, lança o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você achará. Lança essa palavra, irmãos, através das visualizações, de inscrever no canal e de enviar para muito, para seus grupos de amizade. Ajuda a crescer, amados irmãos. Ajuda essa sua irmãzinha em Cristo Jesus. Sou pequenininha, mas eu estou na presença de Deus, buscando a Deus. Quero ir morar na glória junto com todos meus irmãos. Porque eu sei, amados irmãos, que nós vamos para a glória, irmão. Estamos batalhando para isso, né, amados? E o Senhor Jesus está às portas e nós estamos nos preparando para isso, né, amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que tenham todos uma quarta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Que Deus abençoe o lar de todos vocês. Que Deus venha fortalecer. Que Deus venha, sabe, dar ânimo para aqueles que estão desanimados. Que Deus venha levantar alguns que estejam se prostrando. Que Deus venha despertar alguns que estejam dormindo. Que Deus venha falar melhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor vossos corações. Sabe, não ignore, irmãos, a sua irmãzinha que está ministrando a palavra. Nos ajude, irmãos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, o lar de todos vocês. Que Deus livre vocês de todo o mal. Que Deus proteja vocês, né? Que Deus dê discernimento de espírito. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. E bom dia, boa tarde, uma boa noite de salvação para todos. Não sei que hora vocês vão ouvir esse vídeo. Recebe um abraço da irmã Maria dos Prazeres. E que sejam todos bem-vindos a este canal. E que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra e com esse testemunho, irmão, para todos vocês. Amém e amém.